Uma brincadeira que pode acabar em tragédia se cuidados não forem seguidos. E é aí que entra a conscientização, principalmente por parte dos pais ou responsáveis pela criança. Soltar pipa com cerol é crime. Mesmo assim, o uso dessa arma branca é comum entre a garotada, segundo os bombeiros. Outro grande risco é que as linhas podem atingir a rede elétrica. Nas férias, elas ganham a preferência da criançada. E é nesta época que Valdo mais trabalha. Há 4 anos, o montador de móveis descobriu nas pipas uma oportunidade de aumentar a renda da família. Só em junho, 400 já foram vendidas. Até o momento, 400 pipas. Pretendo vender mais até a temporada, umas 2.000 pipas. Esse ano começou mais cedo? Começou mais cedo. Começou por causa das férias, né? As férias começam em julho, e esse ano foi antecipado, então eu comecei a fabricar mais cedo para vender mais cedo as pipas. Linhas ele também vende, mas com cerol nem pensar. Cerol não vendo. Cerol não vendo, só vendo a linha mesmo. O cerol, uma mistura de pó de vidro com cola, usado nas linhas, pode causar acidentes graves e até levar à morte. Tá puro aqui, ó. Hoje você não tem cerol? Hoje não. Mas às vezes você usa? Às vezes eu uso. Você não tem medo de cortar as pessoas com cerol? Tem. Mesmo assim você usa de vez em quando? Por quê? Ah, porque é pra cortar a pipa. Cortou meu teto já cortou um monte de teto meu. Cortou com o quê? Com cerol? Você usa cerol? Mais ou menos. Você sabe que é proibido usar cerol? Eu sei. Você usa cerol também? Não muito. Às vezes só. Eu tenho medo de soltar com cerol. O cerol é proibido por lei. Mesmo assim, segundo os bombeiros, as ocorrências ainda são comuns. Bem, as ocorrências elas são corriqueiras dessa época, principalmente férias escolares, né? A lesão, elas são advindas como se fossem lesões por arma branca, né? Então são cortes, pode ser isso variando de uma profundidade, né, menor até uma profundidade maior. E pode realmente levar à morte, né? Pode. No caso, principalmente de motociclistas, né? Os fios de alta tensão também representam um risco, porque podem transformar a linha em condutor de energia. E aí, a chance de um choque elétrico é grande. Outro problema são falhas no abastecimento. Segundo a empresa EDP Bandeirante, 10% das ocorrências atendidas ao longo do ano são provocadas por pipas. E durante as férias de julho, esse índice dobra. No momento em que a pipa enrosca na rede, a criança, quando ela não consegue arrebenta a fiação da pipa, ela o quê? Ela joga o tênis para tirar a pipa, passa a jogar depois aquela cordinha com as pedras na extremidade. Tudo isso fica na nossa rede e toda a rede acaba sendo desligada. Ao momento que essa pipa fica enroscada na rede, ela tem um contato com as duas fases e passa a corrente elétrica para a criança. E aí ela pode ter uma queimadura, uma perda de um membro ou pode vir até a óbito, dependendo do tamanho da corrente. Por isso, a brincadeira para ser saudável tem que ser sem cerol e longe da rede elétrica. A prevenção ela vai se dar no início, né, com os pais dentro de casa, né, evitando que tenha esses cortantes e observando onde seus filhos vão estar podendo brincar, né? E olha, hoje, quarta-feira, 2 de julho, é comemorado o Dia do Bombeiro. E justamente nesta data, uma equipe de São José dos Campos realizou um parto dentro da viatura no bairro Jardim Nova República. A mãe do recém-nascido, que é bombeiro civil, acionou o resgate durante a madrugada após entrar em trabalho de parto. Ela entrou em trabalho de parto, né? Ela é um sobrado, ela estava na parte de cima do sobrado, né? E com as contrações, né? E estava meio difícil. Aí com a chegada da guarnição, a gente verificou que as contrações estavam vindo de 5 minutos mais ou menos. E entre o intervalo entre uma contração e outra, nós descemos ela, colocamos na viatura para poder fazer o transporte até o hospital. O Vale enfrenta dias muito secos e com baixa umidade do ar. O assunto é sério, já que essa secura traz problemas graves à saúde. São José dos Campos registrou na tarde de ontem 14,8%, o que significa estado de alerta. O ideal são índices acima dos 60%. Hoje a taxa está em 32,7%, segundo a SOMAR Meteorologia. Não chove na cidade desde o dia 20 de junho. E a previsão não indica chuva por pelo menos nos próximos 5 dias em toda a região. Veja.
A situação não muda nos próximos dias, o que só agrava a umidade e favorece o aumento da concentração de poluentes. Nesta quinta-feira, ao amanhecer, haverá chance para nevoeiros. Ao longo do dia, o sol vai predominar. Mínima de 6 graus em Santo Antônio do Pinhal, 10 graus em Cachoeira Paulista, 11 em Cunha e 12 graus em São José dos Campos. Máxima de 27 graus em Ubatuba, 29 em Guaratinguetá, Cruzeiro e Paraibuna. Taubaté encerra o primeiro semestre do ano com um registro grave de epidemia de dengue que alcançou mais de 8 mil casos da doença e uma morte. Porém, a cidade comemora desde a última semana um marco zero no número de novos infectados. Para os próximos 6 meses, a Prefeitura trabalha em mais um índice de densidade larvária. Sobre esse assunto, nós conversamos com José Antônio Cardoso, coordenador do controle de animais sinantrópicos. Confira. Nós adquirimos um novo veneno, né, que é um larvicida de longa duração, que é para ser aplicado em locais onde você tem, por exemplo, recipientes que acumulam água que você não pode virá-los e não consegue drená-los, né? Então são cisternas, são caixas d'água muito antigas que você não tem como fazer a retirada ou o tombamento disso daí. E a gente vai usar esse tipo de veneno. E para vistoriar as casas, José, está complicado ainda? Os moradores têm colaborado nesse sentido? Trabalhamos sempre com uma pendência em torno de 40%. O que é uma pendência de 40%? A cada 10 casas que você visita, 4 casas você não encontra morador. Para os casos onde há recusa, nós temos autuado esses moradores, né, quando há recusa em si. Mas a maioria de casas que a pessoa sai para trabalhar de manhã e retorna só à noite. Quer dizer, nós temos que driblar esse tipo de problema trabalhando aos feriados, aos finais de semana, para conseguir visitar esses imóveis aí. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Vamos ver agora como está o número de casos positivos da dengue nas cidades da região com maior índice da doença. Caraguatatuba conta com 1.301 casos positivos. Já São Sebastião tem 1.361. Ilhabela tem 3.502 casos. E Ubatuba, 3.517. Pindamonhangaba tem uma morte e mais 3.120 casos positivos de dengue. No próximo bloco, você confere uma oportunidade para alunos da rede pública de Taubaté que buscam qualificação profissional. E ainda, as estrelas do vôlei Dante e Lorena estarão nos Jogos Regionais em Caraguatatuba. É no instante só, agora às 7h10.